Bom dia. Situações de perigo, notícias ruins, atitudes que devemos tomar diante de uma situação destas. Ontem eu iniciei algumas reflexões sobre esse tema baseado na vida do rei Josafá, citado na Bíblia. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 2, cita uma inesperada e má notícia para Josafá. Ele vivia tempos de paz e foi informado pelas sentinelas que estavam à distância, a notícia chegou a ele que um grande exército inimigo marchava em direção a Judá. O verso 3 cita uma reação e uma atitude de Josafá diante desta má notícia. Diz o texto: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. A reação de Josafá foi de preocupação. Diz o texto que ele ficou alarmado. Por que será? Por causa do grande exército? Sim, mas anteriormente ele havia cometido um erro terrível, se aliando ao rei Acabe, um homem considerado um abominável a Deus. O profeta Jeú tinha dito a Josafá que por causa dessa aliança, a ira do Senhor estaria sobre ele, 2 Crônicas 19, 2. Josafá lembrou-se disto, ele temeu, a sua consciência o fez tremer. A surpresa da invasão inimiga somou-se ao medo da ira divina. Olhando a vida de Josafá, vamos ver que ele foi um homem santo, que cometeu poucos pecados, mas aqui ele foi tocado pela sua consciência. A primeira reação foi de medo, mas a primeira atitude foi de buscar ao Senhor e, podemos dizer, fazê-lo seu amigo, assegurar-se que Deus estaria com ele naquela situação inesperada. Alguém escreveu que aqueles que menos pecaram são os que têm mais consciência do pecado e que o temor santo é um incentivo para a oração. Os nossos sentimentos podem prejudicar a nossa percepção dos fatos. Não foi o caso de Josafá. Ele teve medo, mas correu para Deus, quem de fato poderia lhe ajudar. Josafá busca o Senhor, provavelmente quebrantado e arrependido diante do que ele tinha feito, e ele conclama o povo ao jejum. O comentarista Champlin diz que o jejum é um ato de humilhação nacional, implicando a admissão de culpa e a intenção de invocar a misericórdia e o socorro divino. O jejum naquela época não era para crescimento na fé, Era um jejum de arrependimento, de alguém humilhado, de alguém que reconhecia suas fraquezas. E vemos em Josafá um homem espiritual que procurou ajuda espiritual. Ele era rei, mas antes de tudo ele era um homem temente a Deus. Quando lemos o texto, não vemos nenhuma menção de que ele tenha agrupado as suas forças militares, o que provavelmente ele tenha feito, pois quem melhor pode usar os recursos materiais da melhor forma a não ser Deus, orientar-nos a usar. Mas o grande cuidado de Josafá foi obter o favor de Deus, garantir a presença de Deus ao seu lado. Em nossas vidas há situações de perigo que no primeiro momento geram em nós talvez medo, angústia, preocupação. A maioria das pessoas passa por isso, não é? Porém, mais importante que os sentimentos são as atitudes que tomamos diante de más notícias, diante dos problemas. Josafá tomou a atitude correta, correu para Deus. Ele foi a Deus para saber o que fazer. Porque aqueles que querem buscar o Senhor, achar o Senhor, ter o favor de Deus, devem fazê-lo com firmeza de pensamento, devem fazê-lo com um coração sincero, uma intenção sincera, e decidir a buscar a Deus continuamente, sempre, porque um homem temente a Deus procura a ajuda de Deus. Amém? Abençoado dia!